Bom, agora, após conversarmos sobre os sambaquis, é importante então nós falarmos sobre um outro grupo que foi rapidamente contemporâneo também aos povos caçadores-coletores e sambaquis, mas que vieram posteriormente, né, já com quase o desaparecimento desses grupos anteriores, que eram os grupos chamados ceramistas. Então, os grupos ceramistas, eles também eram chamados de grupos pré-históricos, né? Só definindo o grupo pré-histórico dentro da arqueologia paranaense, significa por convenção, tudo aquilo, o período pré-histórico significa tudo aquilo que ocorreu antes do ano de 1500, que é o ano da convenção da descoberta do Brasil, né? Ou seja, toda aquela pesquisa que é feita de 1499 para trás, nós chamamos de período pré-histórico, pesquisas pré-históricas na arqueologia. Tudo aquilo que ocorreu de 1500 para frente, nós chamamos de pesquisas históricas, registros contemporâneos, seria trabalhado pela arqueologia contemporânea. Então, esses grupos ceramistas também fazem parte desse período pré-histórico, lembrando que nós estamos seguindo uma linha temporal para compreender a ocupação histórica do estado do Paraná. Esses grupos ceramistas, eles já eram grupos que não eram mais nômades, como os grupos de Sambaqui. Eles já eram grupos seminômades, já eram grupos que costumavam se fixar em determinados locais. E uma das provas disso era justamente pela produção da cerâmica, por isso eles eram chamados de grupos ceramistas. E essa cerâmica, o que vinha a ser? A cerâmica, ela seria uma evolução tecnológica, né? Porque eles também confeccionavam instrumentos líticos, também faziam instrumentos de madeira, também tinham esses hábitos culturais muito semelhantes aos construtores de sambaquis, mas, no entanto, eles praticavam a desenvolvimento, a elaboração das chamadas cerâmicas. São encontradas cerâmicas em sambaquis? Sim, são encontradas mais esporadicamente em camadas mais superiores, mostrando que houve um contato entre esses dois grupos que acabaram vivendo num período contemporâneo. Então, provavelmente, esses caçadores-coletores sambaqueiros acabaram encontrando esses ceramistas, né? E, de alguma forma, mantiveram esses contatos. Essas cerâmicas produzidas, elas eram feitas a partir da argila da região, era uma argila coletada com toda a técnica, lembrando que nós estamos num ambiente costeiro, de planície costeira holocênica, um ambiente extremamente rico de alta salinidade. Então, a argila de alta salinidade, ela é uma argila ruim para a confecção dessa cerâmica, ela precisava ser uma argila bem escolhida, para que não rompesse, ela não rachasse depois na confecção dessas panelas, né, desses utensílios. Então, os ceramistas tinham a técnica da retirada da argila do local, eles utilizavam a data certa, a lua certa, o momento correto e o local afastado de maneira exata para que tivesse uma salinidade menor. A confecção dessa cerâmica geralmente era feita através da técnica de roleteamento, ou seja, eles confeccionavam pequenas cobras de argila que eram enroladas, né? Por isso o roleteamento, e depois essas sequências de cobras de argilas eram prensadas uma na outra, deixando então essa marca das digitais. Por isso é muito comum nós encontrarmos cerâmicas com marcas da ponta dos dedos, o que nós chamamos de cerâmicas unguladas, que apresentam a ponta dos dedos. Tem algumas cerâmicas que são um pouquinho mais trabalhadas, que apresentam também marcas de unha. Essas são as chamadas cerâmicas digitunguladas. Toda a queima dessa cerâmica era de maneira bastante grosseira, feita com fogueiras, né, ao ar livre, portanto a temperatura não era tão elevada, então é muito comum nós encontrarmos vestígios arqueológicos, ou seja, fragmentos dessas cerâmicas com a parte interna bastante escura, mostrando que aquela argila não foi tão bem cozida assim, tão bem assada. Mas assim mesmo ela era bastante funcional, e a ideia era isso, ser utilizada principalmente como recipiente para sementes, recipientes de ervas, recipientes de cultivares, mostrando que esses grupos desenvolviam a chamada horticultura. E todos aqueles que plantam pretendem algum dia colher. Então, esses grupos ceramistas, que também eram horticultores, acabavam se estabelecendo num determinado local.
Então, algumas camadas superiores de sambaquis que apresentam esses fragmentos de cerâmicas, possivelmente é pela passagem de ceramistas que se estabeleceram por um determinado período de tempo ali. Mas é mais comum encontrarmos cerâmicas em áreas abertas, sem a presença de conchas, ou seja, são grupos que não eram sambaqueiros, não construíam um sambaqui. Para ser um sambaqui tem que ter a presença das conchas na estrutura. Então, esses grupos ceramistas, eles comumente plantavam, acabavam colhendo esse produto e acabavam beneficiando esse produto vegetal dentro desses recipientes, dessas panelas, que tinham tamanhos bastante variados. Uma das características importantes desses grupos é que panelas bem grandes, elas eram como sagradas para eles. Essas panelas, também conhecidas como igaçabas ou urnas funerárias, elas eram utilizadas no dia a dia normalmente para deposição de alimentos, sementes, até mesmo algum determinado tipo de líquido produzidos por ele, ou até simplesmente a água. E quando essas panelas elas sofriam alguma rachadura e não eram mais necessariamente utilizáveis dentro do ambiente de cozinha desses grupos, elas eram reutilizadas como urnas funerárias, mostrando a importância que tinham esses utensílios, essas ferramentas para essas pessoas. E essas urnas funerárias ou igaçabas são comumente encontradas, enterradas em alguns tipos de sítios arqueológicos por aí. São as chamadas urnas guaranis, da tradição guarani. Extremamente trabalhadas, às vezes inclusive com um determinado tipo de pintura, geralmente é na cor vermelha, sobre um engobo branco. Então essa pintura vermelha ela era feita de ocre. O ocre é um minério de ferro, né, muito comumente encontrado aqui no litoral do Paraná. E esse ocre, esse minério de ferro, apresenta uma coloração vermelho-alaranjada. Eles raspavam esse ocre, diluíam esse ocre, misturavam com água ou outra substância e acabavam fazendo essa pintura, né, esse engobo vermelho nessas cerâmicas. E esse mesmo ocre também era utilizado para a pintura dos corpos, em vários rituais, no dia a dia também dessas pessoas. E também comumente utilizava-se na pintura dos esqueletos, o que nós chamamos então de sepultamentos secundários. Então era tão importante para essas pessoas acabarem desenterrando seus mortos, que já estavam ali há algum tempo, né, só os ossos, pintavam esses ossos de vermelho ocre e enterravam novamente. Isso era conhecido como um sepultamento secundário. Também era comum você enterrar de maneira secundária ossos dentro dessas igaçabas, né, dessas urnas funerárias. Então esses sepultamentos eles eram, simbolicamente falando, extremamente importantes para esses grupos. Então essas igaçabas é natural nós encontrarmos essas peças, essas panelas, nem sempre inteiras, né, mas contendo esses sepultamentos dentro, esses restos de esqueletos, em vários sítios arqueológicos de ceramistas dessa região. Então esse seria o segundo grupo bastante importante deste período pré-histórico. Nesse momento, então, nós encerramos essa linha cronológica da pré-história para, então, começarmos a chamada linha histórica do conhecimento da formação do nosso estado, do estado paranaense. Então, agora nós começamos a discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre a chegada do europeu no nosso estado.